Boa tarde, vamos começar a nossa palestra sobre figuras de reversão de tendência pela teoria de Dow. Eu vou falar aqui das principais figuras de reversão. É, Vou começar aqui com ombro, cabeça, ombro. Ombro, cabeça, ombro é uma figura que pertence às ondas de Elliott. O ombro, cabeça, ombro nada mais é do que uma onda 3, 5 e B de uma correção ABC. Então, quando a gente fala em ombro, cabeça, ombro, a gente obrigatoriamente está falando, né, de um movimento maior. A gente fala de uma grande área de deriva, né, onde o mercado, depois de um movimento forte de alta, tem uma primeira realização. E aqui a gente, nessa primeira onda de alta, a gente tem uma onda 3. Depois ele realiza para depois fazer a onda 5, que é uma onda de ataque, a última onda de ataque, depois uma grande correção ABC. Esse ombro, cabeça, ombro, então é onda 3, onda 5 e onda B dessa correção grande aqui. É uma grande área de deriva, é uma grande área de correção para reverter. Então, se eu, dentro dessa figura, se eu traço uma linha, aqui eu tenho uma linha de pescoço, tá certo? E aí eu meço a distância dessa linha de pescoço com o topo da cabeça. E aí projeto esse movimento, onde ele romper a linha de pescoço, projeto para baixo. E aí você normalmente tem uma retração de 50% de expansão do Fibonacci. Ou seja, eu posso traçar aqui um estudo de Fibonacci e jogo 50% do estudo de Fibonacci na cabeça do pivô, ele vai me dar um objetivo de queda. Ou então eu faço dessa maneira. Eu pego uma régua, meço essa distância e onde ele rompeu a linha de pescoço, eu projeto para baixo. Em um ombro, cabeça, ombro normal, e porque tem um ombro, cabeça, ombro invertido, que a gente vai ver daqui a pouco, em um ombro, cabeça, ombro normal, 75% das vezes o mercado ou o ativo não atinge o seu objetivo de queda. Ele fica próximo aqui desse suporte aqui da onda 4, cai um pouquinho para depois voltar a subir. A primeira grande figura é uma figura talvez das mais conhecidas e das menos compreendidas. Por que das menos compreendidas? Porque, deixa eu ver aqui. Depois eu vou mostrar para vocês. Aqui, por exemplo, a gente tem um ombro, cabeça, ombro sem o movimento de Elliott puro. Ou seja, aqui não tem as ondas 1 e 2. Tá certo? Você não tem a contagem de Elliott aqui, mas você tem o movimento de ombro, cabeça, ombro. E normalmente o segundo ombro é bem menor do que o primeiro ombro. E aqui a mesma coisa, eu traço essa reta, não meço essa distância aqui e projeto para baixo. A projeção está aqui nessa linha de 16,76, abaixo, portanto, do movimento anterior. Quando eu digo que ela é muito conhecida e pouco compreendida, basicamente por causa desse tipo de situação aqui, onde você tem um movimento lateral, ele faz uma figura que parece um ombro, cabeça, ombro, mas se é figura de reversão, o mercado não pode vir numa lateralidade. Ele tem que vir num movimento de baixo para cima para depois reverter de cima para baixo. Se ele está derivando, ele faz uma figura que lembra um ombro, uma cabeça, um ombro, ele não está revertendo nada. E aqui ele continua derivando.
Então por isso que eu digo que é muito conhecida, né? As pessoas ouvem falar muito nela, mas não entendem o que ela significa. Ou seja, se é figura de reversão, ela tem que reverter. Se é figura de reversão, ela tem que vir de baixo para cima, faz, né, o grande ombro, cabeça, ombro, e depois reverte de cima para baixo. Se ela vem numa lateralidade, ela não tem que reverter, então não há figura de reversão. Existe aqui um ombro, cabeça, ombro invertido. Puxar um pouquinho mais aqui assim. Talvez saia um pouco de foco. Tem a mesma coisa. Mercado, isso aqui é só um desenho. O mercado vem de cima para baixo. No caso aqui eu vou começar a fazer essas figuras aqui assim, ó. Ele vem de cima para baixo. Pronto. Vem no movimento de cima para baixo. E aí eu meço essa distância e projeto essa distância para cima. Eu meço essa distância, ela vai me dar o objetivo a ser alcançado. Aqui, portanto, não é ombro, cabeça, ombro, olha só. Vem o movimento de cima para baixo, ombro, cabeça, ombro invertido, ou o que as pessoas chamam de vulgarmente, né, oku-i. Oku-i, ombro, cabeça, ombro invertido. Então, ele vem no movimento de cima para baixo, faz o primeiro ombro, faz o segundo ombro e reverte para cima. Figura de reversão. É uma grande figura de reversão. E normalmente o ombro, cabeça, ombro clássico, ele demora meses para acontecer. Vários meses. Aqui, por exemplo, a gente está falando em abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. Quase um ano inteiro para fazer esse movimento. Por isso que é interessante de vez em quando a gente pegar o gráfico e olhar ele, né, num movimento maior. Você pode se surpreender, né, com as figuras que você vai achar. Aqui eu traço a linha de pescoço da mesma forma e projeto, né, meço essa distância. Não sei porque que tem esse troço aqui, ele tem um bug esse meu computador que ele fica, né, nas outras telas aparece isso aqui de vez em quando, daqui a pouco ele vai embora. Então você mede essa distância aqui e aonde ele rompeu a linha de pescoço, no caso para cima, você projeta para cima. Nesse caso, diferente do ombro cabeça ombro normal, 75 a 80% das vezes ele chega no seu objetivo. Um ombro cabeça ombro, 75% das vezes, 80% das vezes ele não chega no seu objetivo de queda. No ombro cabeça ombro invertido, 75 a 80% das vezes ele chega no seu objetivo de alta. Então, se a gente olhar aqui, por exemplo, isso aqui, olha só, o mercado deriva, faz essa figura que lembra o ombro, cabeça, ombro e continua derivando. Então, isso aqui não é considerado um ombro, cabeça, ombro invertido. Tá certo? Uma outra figura, topo duplo, figura de reversão. Ele sobe, olha, aqui eu tenho um topinho duplo. Aí, dependendo do movimento anterior, você tem movimentos grandes como esse. Eles têm que ser, toda figura gráfica tem padrão, proporção e tempo. Tá certo? Padrão, proporção e tempo. Então, você vê que o mercado vem numa tendência de alta, com topo de fundo consecutivos mais altos. Aí ele pega esse último movimento, faz um topinho, volta a subir. Em relação a esse último movimento aqui, ele está dentro de um padrão normal, uma proporção boa. Em relação a esse último movimento aqui, isso aqui é um ponto só. Então a gente tem aqui um grande ombro, cabeça, ombro, desculpa, um grande topo duplo.
e aqui um topinho duplo pequeno. Esse proporcional a esse último movimento de alta e esse maior. Ele não precisa ser exatamente igual, pode ser um pouquinho acima, um pouquinho abaixo. Existem pessoas que medem essa distância com essa distância aqui e projetam para baixo. No livro do Edward McGee não vejo isso, no livro do John Murphy não vejo isso, no livro de outras pessoas, papas no assunto, eu nunca vi esse tipo de coisa, tá certo? Embora tenha pessoas, até em termos de prova de CNPI cai esse tipo de coisa, a análise técnica ortodoxa não contempla. Nunca vi esses analistas técnicos ortodoxos fazerem essa menção, tá certo? Porque na verdade, quando você mede essa distância aqui, como se fosse um ombro cabeça a ombro, né? Mede essa distância e joga para baixo, você quer dar um objetivo de queda. Na verdade, o objetivo de queda vai ser dado na melhor ferramenta para um objetivo de queda nessa reversão de tendência, na quebra do padrão de comportamento repetitivo anterior, é jogar o Fibonacci. O Fibonacci é que vai te trazer essa figura de reversão. Porque, na verdade, o Fibonacci em si, o Fibonacci ele não é uma figura, ele não é um estudo que prevê que traz a previsibilidade de uma reversão. Na verdade, as ondas de Elliott ou o número de Fibonacci, né, no caso as ondas de Elliott, ele te dá ele disseca para você o gráfico, ele faz você entender melhor o mercado. A onda de Elliott basicamente, apesar das proporções, dos padrões de proporções que as ondas de Elliott te dá, e é isso que eles querem botar aqui, tá certo? De uma forma, na minha opinião, errada. Você joga uma proporcionalidade aqui de Fibonacci, joga o estudo de Fibonacci, e ele vai te dizer quais são os objetivos, né, que podem ser alcançados. Ele não diz para você que vai alcançar, ele vai esclarecer para você, ele vai te abrir os horizontes para que você entenda melhor os movimentos gráficos e as possibilidades e probabilidades de retração. Então quando você traça aqui esse objetivo, você está limitando o movimento gráfico. Quando na verdade você tem vários objetivos, né? 23.6, 38.2, 50, 61.8, 76.4, 85.4, 90%, até 99% você tem dentro da escala de Fibonacci. Então aqui ele te dá várias proporcionalidades. E aqui, por exemplo, infelizmente não tem o movimento aqui, mas aqui, por exemplo, se você jogar um Fibonacci aqui dentro, aqui pelo olhômetro, você vai ver que ele devolveu 50%. Ele não chegou no seu objetivo aqui embaixo. Mede essa distância, né? Seria algo aqui para baixo, né? E aqui, para um olhar mais apurado, você vai ver que ele está fazendo, né, topo de fundo consecutivo mais baixo, mas aqui ele tem um pivôzinho que poderia ter revertido para cima, não sei, tá certo? Mas então o que eu sempre sugiro é que você use o estudo de Fibonacci para ver quais são as possibilidades e as probabilidades de uma retração nesses movimentos de reversão de tendência. A não ser que tenham aqueles típicos, como é o próprio cabeça-ombro, que ele já te dá essa probabilidade. Fundo duplo, tá aqui. Você vê que ele não é matemática, ele é probabilidade. E olha só, se você jogar essa proporcionalidade, como algumas pessoas defendem, né, você traça uma reta aqui, mede a distância, joga para cima. Olha só como é que foi 1000% furado, porque o papel voltou lá para da onde ele veio.
Tá certo? Então você não limita dessa forma. Tá certo? Então você tem aqui um fundo duplo de reversão altista. Esquece W, chama-se fundo duplo. W, quando eu me refiro a W, eu estou me referindo especificamente ao W do John Murphy dentro da estratégia das bandas de Bollinger. Isso aqui é um fundo duplo de reversão altista. Nós temos agora aqui um topo triplo. Vê que também não tem a obrigatoriedade de ser cravado exatamente o mesmo número. Esse aqui vem um pouquinho abaixo dos 3067. Esse aqui vem um pouquinho acima dos 3067. Esse aqui vem dos 3067. Então ele vai 3 vezes topo triplo. Reverte, olha só também, Fibonacci. Proporcionalidade próximo dos 50%. E reverte para cima. Olha só, topo triplo. E olha só, aqui está bem interessante essa figura. Eu gosto muito dessa figura. Eu carrego essa figura aqui, olha, desde o ano 2000. Não sei se vocês conseguem enxergar aqui. Mas aqui, 15 de maio de 2000. Então, portanto, eu tenho aqui 2001. Isso aqui é 2001, isso aqui é 2000. Tá certo? Dezembro de 99, 2000, 2001. Olha quanto tempo tem isso. Olha só, isso aqui é um topo triplo, meio bagunçado, tá vendo? Que não tem nada a ver com ombro, cabeça, ombro. Ombro, cabeça, ombro. Se você medir essa distância aqui, do topo até essa linha aqui, ele vai dar praticamente, né, nesse fundinho aqui. Ele vem, volta, para depois cair. Seria um pouquinho mais abaixo do que essa mínima que ele fez aqui. Um pouquinho mais abaixo. Isso aqui é um ombro, cabeça, ombro. Isso aqui é um topo triplo. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Tá certo? Outras figuras de reversão que também demoram para que elas sejam formadas. Pá de ventilador. Não é muito comum, não é muito popular, porque pá de ventilador demora muito tempo. Então você tem, na verdade, uma tendência de alta, você traça aqui uma linha de tendência de alta. O mercado faz um fundo, rompe o padrão anterior, aí ele volta a subir. Quando ele volta a subir, ele respeita essa primeira linha de cima, que agora virou resistência. Era suporte, virou resistência. Testa, respeita e volta a realizar. Quando realiza, faz um fundo abaixo do fundo anterior. Ele fez esse fundo, veio para cima, você traça a segunda linha. Ele vai perder essa segunda linha, essa segunda linha aqui, ele vai perder esse segundo fundo aqui, vai fazer um fundo, volta a subir. Quando ele voltar a subir, ele vai testar e respeitar essa segunda linha, e aí onde ele fez esse segundo fundo, você traça a sua terceira linha. Essa terceira linha, quando rompida, é ponto de venda. Então isso aqui chama-se pá de ventilador. E a diferença entre uma e outra linha são iguais. Elas têm a mesma proporcionalidade. Isso de cima para baixo, aqui de baixo para cima, reversão altista. E aqui a gente tem a figura. Engraçado que, deixa eu só tentar fazer uma coisa aqui. Pronto, tirei aquele negócio que estava aqui. Então, olha só, se vê a distância, ele vem testando, faz um topo, volta, testa como suporte, volta a subir, faz um topo, volta a realizar. Traça uma, traça duas, já tinha traçado a primeira, rompeu aqui e vai embora. Pá de ventilador. Da mesma forma que a gente tem aqui os topos duplos e triplos, a gente tem fundos, topos triplos, tem topos, tem fundos triplos também que segue o mesmo padrão. Segue o mesmo padrão. Tá certo? Tem outras figuras aqui que vocês já conhecem também, que ficaram lá para trás. Retângulo, canal de deriva.
Aqui, canal de deriva. Pode ser tanto continuação de tendência como reversão de tendência. O canal de deriva pode ser tanto, né? Você traça um canal de deriva, média distância. Se romper para cima, né, você traça. Isso aí a gente faz toda hora, né? Canal de deriva, traça para cima, se ele romper para cima. Traça para baixo, se ele romper para baixo. Então tem dois tipos de figuras que podem ser tanto continuação como reversão de tendência. Primeiro é o retângulo. O segundo é cunha. Olha só, existem dois tipos de cunha. Tem a cunha de continuação, primeira cunha de reversão de tendência. O mercado vem vindo, ele faz como se fosse uma flâmula, apontando para a direção do movimento anterior. Ele vai estreitando esse spread aqui, vai estreitando, né, o espaço entre as máximas e as mínimas que ele vem fazendo, mostrando que ele está perdendo a força da alta. Então muita gente acha que como ele está apontando para cima, é que ele vai subir. Não, ele está perdendo a força, o spread está diminuindo. Então ele está sendo achatado. E chega uma hora que ele reverte para baixo. Opa! Chega uma hora que ele reverte para baixo. Aí eu meço essa distância daqui para aqui para baixo. Não sei se eu tenho alguma figura aqui. Eu meço essa distância desse ponto aqui para este ponto aqui. Tá certo? Eu meço essa distância. E aonde rompeu, eu faço a projeção. Nesse caso aqui, é uma cunha de continuação de tendência, porque ele está fazendo um movimento contrário ao movimento anterior. E aqui para baixo também está fazendo um movimento contrário ao movimento anterior. Continuação de tendência. Olha só, continuação de tendência. Ele faz um movimento contrário ao movimento anterior. E aí eu tenho a projeção para baixo. Eu meço a distância daqui para cá e aonde ele rompe, eu traço essa distância, eu traço para baixo. Ele vai me dar um objetivo de queda. Figura de reversão de tendência. Desculpa, figura de continuação de tendência, porque ele faz um movimento contrário, né, ao movimento anterior. E figura de reversão de tendência, quando ele faz o mesmo movimento, ele vai seguindo o mesmo movimento, aí reverte para baixo. O objetivo da cunha aqui foi atingido tranquilamente. Ok? E isso aqui não tem nada a ver, essas figuras. Deixa eu buscar agora só para tentar pegar aqui, por exemplo, como a gente já viu hoje. Banda de Bollinger, por exemplo, isso aqui é que eles chamam do M. Ele trabalha fora, volta para dentro, trabalha dentro e cai. Olha só, isso aqui. Trabalha fora, volta para dentro, vem, sobe, trabalha respeitando a banda e vem para baixo. É uma estratégia de Bollinger. Esse aqui é o M que ele chama. É o M que ele chama, que não necessariamente é um topo duplo. Tá certo? E aqui ele trabalha fora, volta. Tá vendo como é que ele veio? Ele foi lá embaixo, testou a banda inferior, mas trabalhou dentro da banda. Isso aqui é o M que ele é o W que ele chama, mas não necessariamente é um fundo duplo. É uma estratégia de banda de Bollinger, e aí ele volta a subir. Como diz no ditado, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Tá certo? Aqui ele vem para fora, chegou até alfinetar. Trabalhou fora, voltou para dentro, respeitou a banda e foi lá embaixo. Tá certo? Aqui ele já veio direto. Esse movimento é raro. 75% das vezes ele faz esse movimento duplo aqui. 75% das vezes ele faz esse movimento duplo aqui. Poucas vezes ele faz esse movimento direto aqui.
Tá certo? Então, dentro dessa palestra, seguindo o nosso padrão de ser palestras curtinhas, espero que eu tenha esclarecido algumas dúvidas. Se alguém tiver uma dúvida, por favor, faça agora. Senão a gente encerra por aqui e volta amanhã às 9 horas da manhã com o nosso call de abertura, onde sempre tiramos dúvidas sobre análise técnica ortodoxa. Nenhuma dúvida? Ok, muito obrigado. Tenham todos uma boa noite e até amanhã.